vocês? Hoje nesse vídeo eu vou trazer uma história bem interessante das minhas andanças profissionais, né? Eu trabalhei muitos anos, trabalhei 14 anos numa grande empresa pública e nessas minhas andanças eu fui assumir uma equipe numa unidade dessa empresa e recebi, antes de chegar, um diagnóstico bem interessante, né? Pessoas difíceis, uma equipe ruim, não entregam e uma série de outros rótulos que colocaram, né? Não foi uma pessoa só nem duas, foram várias pessoas que colocaram esses rótulos e assumi aquela equipe. As pessoas estavam redondamente enganadas, as pessoas me entregaram muito, pessoas competentes, né? Eu precisei conhecer o contexto de todas essas pessoas, mas foi uma experiência fenomenal nesse sentido. Mas a história que eu quero contar é uma história bem interessante. Nessa mesma época, nessa equipe, um dos colaboradores se aposentou. E eu fiquei desfalcado na equipe, aquilo fez uma grande diferença. E nas conversas com os gestores, acabou que me cederam um colaborador que já tinha um histórico de ser jogado de um lado para o outro, feito uma bola de ping-pong, atuou em diversos setores porque não entregava, porque tinha vários rótulos, né, sobre a entrega dessa pessoa, sobre a forma de atuação dessa pessoa. E eu aprendi ao longo das minhas jornadas que eu não posso me guiar, um líder não pode se guiar pela opinião alheia, né? O resultado que você constrói é com a sua história, né? É com a sua relação, o seu relacionamento com aquelas pessoas, com a equipe que você recebe. Então, numa reunião, né, entre pares, entre gestores, disseram, ó, vou mandar fulano para você. Os outros riram, né? Olharam para mim e falaram assim, vixe, Você tá lascado. eu olhei e falei assim, rapaz, eu duvido. Eu falei, vamos apostar. Eu falei, rapaz, vocês estão redondamente enganados, eu vou mostrar isso para vocês. Recebi aquela pessoa, num primeiro momento, aquilo que estava sendo posto como prognóstico, aparentemente realmente aconteceu, né? Então havia uma dificuldade de entrega, uma lentidão, uma série de questões. E num determinado momento, e eu uso política de consequência, sempre usei nas minhas atuações, eu chamei essa pessoa com uma testemunha e tive uma conversa muito séria. Essa pessoa ficou chateada comigo, essa pessoa ficou uns dias sem falar comigo, né, me tratando assim bem, como eu digo, naquele limite, né, do profissional, mas assim, buscando só me entregar realmente aquilo que era necessário em termos de conversa, em termos de diálogo. E aí o que eu fiz foi o seguinte, passado alguns dias, eu deixei ali a poeira baixar, eu chamei essa pessoa para uma conversa fora da unidade, fora do trabalho. Nós sentamos, batemos um papo, eu falei, você vai ficar de birra comigo? Né? O que está acontecendo? E aí eu fui conversando, ele foi me contando a história dele, e eu fui entender que ele já era uma pessoa que já tinha uma idade avançada, já tinha seus 60 anos, e ele nunca trabalhou com informática, nunca trabalhou com computador, então ele não tinha agilidade para mexer com isso, com tecnologia e tal. E aí ele me relatou a história dele de trabalho, da vida dele, né? Com o que ele tinha trabalhado. Ele chegou a trabalhar com políticos e etc e tal. E eu fui percebendo que ele tinha um talento, né? Mas que ninguém nunca se colocou disponível para conversar com aquela pessoa. O que aconteceu? Ele não entregou. E ele nunca teve a iniciativa de dizer, ó, pô, eu tenho talento aqui, sabe? Acabou que eu descobri aquilo e fiz uma jogada, né? Ele, num determinado momento,
colocou para fora essas habilidades que ele tinha, e eu aproveitei da seguinte maneira. As pessoas que trabalhavam no varejo muitas vezes não conseguiam captar os recursos e mandavam os clientes para a minha equipe para poder terminar os trâmites e mandar embora, né? E eu fiz um acordo, eu falei, ó, todas as vezes que essas pessoas descerem, vocês não conseguirem captar o recurso, não conseguirem convencer o cliente, manda para mim. E quando esses clientes chegavam a mim, eu colocava diretamente com ele no guichê dele. O que acontecia? 100% daqueles recursos ficavam. 100% daqueles recursos eram captados. Por quê? Aquele talento dele estava sendo aproveitado da melhor maneira possível. Aquilo gerou nele uma sensação de utilidade, uma sensação de que ele estava sendo valorizado, e ele passou a fazer mais e melhor, né? E aquilo foi fantástico, porque aquilo teve uma repercussão muito grande, as pessoas não acreditavam. Mas o que você fez? E eu falei, eu não fiz nada, eu conversei, eu entendi o que ele podia entregar, e eu cobrava dele aquilo que ele podia entregar, né? E aproveitava ao máximo, ou seja, eu coloquei ele, a pessoa certa, no lugar certo. O que aconteceu? Chegou num determinado ponto que me tomaram de volta, né? Falei assim, pô, não, ele tá precisando de alguém assim e tal, e levaram, né? Na hora você fica triste assim, mas você fala, poxa, tá sendo reconhecido, e esse reconhecimento é importante, sabe? Na jornada de alguém, de um profissional. E ele foi. E foi feliz, e foi uma amizade que ficou, né? Foi uma pessoa com quem eu consegui construir um laço muito legal. E lá na frente, depois que eu saí, inclusive, da empresa, eu soube, eu acompanho, eu continuo conversando, eu falo com as pessoas que trabalharam comigo, e eu fui descobrir que ele estava sendo disputado justamente numa sala de guerra de inadimplência, de reversão de inadimplência, porque os resultados dele eram maravilhosos, né? Ele tinha um discurso muito persuasivo com as pessoas e tinha resultados muito bons. Então, de repente, o fato de eu ter tido aquela escuta ativa, né? O fato de eu ter buscado entender quem era aquela pessoa e de que forma eu podia aproveitar, né? Uma pessoa dita difícil, aquilo mudou todo o futuro daquela pessoa, né? Então, de repente, aquela pessoa passou a se sentir valorizada, e é um ciclo, né? A pessoa se sente valorizada, a empresa acaba valorizando também, ela se sente útil, a empresa reconhece, né? Investe em treinamento, e isso vai virando uma bola de neve positiva, né? Digamos assim. Aquilo provocou com que ele tivesse um sucesso que ele mesmo não esperava que tivesse, e que pela idade já achava que não teria mais, né? Então é isso que é interessante dentro da liderança transformacional. É a gente conseguir ter essa escutativa, é a gente conseguir entender qual é o talento da pessoa, né? Ouvir, entender os contextos, porque muito do que ela entregava como difícil, muito provavelmente era porque não se sentia valorizada, porque se sentia uma bola de ping-pong para lá e para cá. E aí, na hora que você reverte essas questões, o diamante aparece, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês. E no meu curso online de liderança transformacional, o que eu trago para vocês é essa prática, é essa vivência profissional que muitas vezes a gente não encontra em alguns cursos e que vocês vão ter de sobra aqui, porque são 20 anos aí de experiência na área, 20 anos entregando, 20 anos com bons resultados, com equipes de alta performance, e é isso que eu quero entregar para vocês, que eu quero levar como experiência para vocês, tá? Então, conto com vocês. Entre aí no link da bio, ou entre no link que está aí no WhatsApp, se você recebeu esse vídeo por WhatsApp, para que você tenha acesso a esse curso. Se inscreva, porque até 30 de março nós temos a promoção aí casadinha, ou seja, se você se inscrever até 30 de março, você pode levar gratuitamente mais uma pessoa, a sua escolha, tá certo? Então, um abraço e até os próximos vídeos aí.